Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 23 de abril de 2025, nosso devocional está em Mateus, capítulo de número 13. Nesse capítulo, nós temos aqui a famosa parábola do semeador. A partir do versículo 3, nós ouvimos Jesus contar: esse semeador saiu a semear. Quando semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, deu fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus ele vai falar muitas vezes em parábolas. As parábolas são histórias do cotidiano, do dia a dia, eram coisas que aquelas pessoas simples elas conseguiriam entender com facilidade, mas algumas Jesus teve que interpretar diretamente, como tem duas neste capítulo que nós vamos ver falando sobre isso. As parábolas tinham dois pensamentos principais. Primeiro, para que os simples pudessem entender e aqueles que se achavam autossuficientes, os fariseus, não entendessem bem o que estava sendo dito. E Jesus vai deixar muito claro para que eles ficassem cegos, para que eles não ouvissem, para que eles inclusive não se convertessem, porque o coração deles estava endurecido. Pode parecer duro, mas é a realidade daquilo que Jesus ele vem ensinar aqui para cada um de nós, reverberando uma das profecias de Isaías. Isaías falou sobre isso lá no capítulo número 6. Olha o que Jesus diz literalmente no versículo 15: porque o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Esse é o sentido, esse é o porquê de Jesus estar pregando em parábolas. Jesus vai explicar a parábola do semeador. E é interessante nós vermos que Jesus ele vai ser bem minucioso nisso, e a ideia é de que sim, a semente é a palavra de Deus, está sendo ministrada, e várias pessoas, cada pessoa podemos dizer que é um tipo de solo, um tipo de terra que recebe esta mensagem. Uma parte da semente que cai à beira do caminho, Jesus explica dizendo que é aquela pessoa que ouve a palavra do reino, mas não entendendo, vem o maligno arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, diz o versículo de número 19. Jesus está dizendo, aquele que ouve a palavra do reino, ouve o evangelho, ouve uma pregação, mas não entende, aquilo não penetra em sua mente, em seu coração. Satanás, ele tem o poder de arrebatar aquela palavra ali daquela pessoa. Então, que nós possamos buscar entender a mensagem, entender o evangelho, entender a palavra, para que o diabo, o Satanás, ele não tenha forças para arrancar a mensagem do nosso coração. O versículo 20 e 21 vão explicar a semente que caiu sobre pedregais. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então aqui é outro tipo de pessoa que recebe a palavra. É aquela pessoa que se converte ou parece que se converteu, faz até uma profissão de fé, começa a frequentar uma igreja com alegria, uma fé vívida, mas na primeira tribulação, na primeira luta, infelizmente aquela pessoa passa. Infelizmente, o tipo de pregação que tem se ouvido muito nas igrejas hoje em dia, uma pregação triunfante, uma pregação de prosperidade, tem trazido e gerado muitas pessoas, porque elas acham que o evangelho é um mar de rosas, só coisas boas vão acontecer, e quando as lutas vêm, o sofrimento vem, infelizmente elas acabam deixando o evangelho. Existe ainda terceiro tipo de raiz, que Jesus vai explicar aqui no versículo 22, ou o terceiro tipo de terra, de solo que recebe esta semente, é aquela que Jesus diz que cai entre os espinhos. E o que quer dizer? É aquela que mostra os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É isso que quer dizer aquela semente que foi semeada entre os espinhos, as ervas daninhas que ali estavam, elas crescem e sufocam. E Jesus explica que esses são os prazeres da vida, os cuidados deste
deste mundo sufocam. A pessoa também que está no evangelho começa ali a seguir a Cristo, começa a se alegrar em Cristo, e mais de repente as coisas deste mundo começam a sufocá-la e ela fica presa, emaranhada naquilo. Infelizmente também tem visto muito disso. As pessoas têm vivido uma graça que um grande pregador na época da Segunda Guerra Mundial chamava de graça barata, porque estão banalizando. O pecado já não é mais pecado, todas as coisas são relativas, e por isso as pessoas têm se emaranhado nas coisas do mundo e têm perdido o real sentido do evangelho. Essas são sementes que caíram num solo que os espinhos sufocaram, e ali ela não frutifica de jeito nenhum. Mas claro, existe aquela que diz o versículo 23, ela é semeada em boa terra, é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, dá muito fruto. Uns produzem 100, outros 60, 30, ou seja, aquele que recebe a palavra da maneira correta, ele vai frutificar, ele vai produzir outras, vai dar fruto, e esse fruto vai ter as suas sementes e vai dar muito mais pessoas, vão trazer mais pessoas para o reino dos céus. Jesus mesmo explica. Jesus também vai falar sobre aqui outra parábola ainda acerca de semente. Jesus vai falar sobre o reino do céu, semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Nós vamos ver que o joio e o trigo vão crescer juntos. Jesus também explica essa parábola a partir do versículo de número 36, dizendo que o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os seus feiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Jesus vai dizer que ali haverá pranto e ranger de dentes, ou seja, o joio e o trigo vão crescer juntos e só ser separados no fim dos tempos. Jesus está dizendo que o inimigo vem, semeia tudo isso junto, eles vão crescer, não podem ser arrancados antes, porque até se parece, mas no fim das contas o seu fruto é que vai demonstrar realmente quem ele é. Jesus vai falar várias outras parábolas comparando o reino dos céus. Diz: o reino dos céus é semelhante. Ele vai falar que é semelhante ao tesouro escondido. Um homem encontra e vende tudo que tem e compra aquele campo. Tanto quanto a parábola do versículo 45, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Jesus está dizendo aqui que o reino dos céus é algo extremamente valioso, é extremamente algo que é o melhor para a vida daquela pessoa, ou seja, ela larga tudo, vende tudo quanto tem para poder estar ali recebendo o reino dos céus na sua vida. Jesus também vai dizer que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, pega todo tipo de peixe, mas vai chegar o momento em que aqueles peixes serão separados, e isso vai acontecer na consumação dos séculos. Por fim, nesse capítulo nós vamos ver Jesus sendo rejeitado em Nazaré, e ali ele chega à sua própria pátria. Jesus foi criado ali, por isso as pessoas olhavam para ele e perguntavam, versículo 55, não é este o filho do carpinteiro, ou seja, José era carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria? Então Maria, esposa de José, e os dois criaram Jesus. E eles vão perguntar: não estão aqui seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e não estão entre nós todas as suas irmãs? Então nós vamos ver que ali sim, Maria, depois de ter tido Jesus, ali junto com José, teve vários outros filhos e filhas, e ali aquelas pessoas estavam dizendo: ele viveu entre nós, ele foi criado com seus irmãos entre nós, não é ele? Como é que ele pode estar aqui fazendo sinais? E por causa da incredulidade deles, infelizmente ali não foi feito muitos milagres. E Jesus diz a famosa frase: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa, diz o versículo de número 57. Que nós possamos crer em Jesus, nós possamos vivenciar o amor de Jesus e entender que ele fala conosco de maneira especial, de maneira que nós possamos entender. É assim que ele fala conosco, é assim que ele age conosco, é assim que ele continua fazendo. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você também entenda o evangelho e a palavra de Deus. E a paz do Senhor.